O período da expansão e dos descobrimentos portugueses foi um período de mais de um século que podemos balizar entre a conquista de Ceuta em 1415 e o regresso de Sebastião de Elcano, companheiro de Fernão Magalhães, em 1522, a Sanlúcar de Barrameda. Em todo este vasto período, diversos foram os agentes e protagonistas de tão vasto empreendimento, alguns deles de Viana. Mapas antigos em pergaminho conservados no Arquivo Municipal de Viana do Castelo, que representam a costa portuguesa e a ilha da Irlanda e outro as costas do levante da Espanha, documentam as navegações que Viana protagonizou com o noroeste europeu e com o levante espanhol. O florescimento das navegações nos mares do Norte e Mediterrâneo arrastou como efeito perverso as atividades de corso e pirataria contra as quais foi necessário defender a costa de Portugal. Foi para responder a este desafio que no início do reinado de D. Manuel I foi construída junto à foz do Rio Lima a Torre da Roqueta, ao mesmo tempo que a Torre do Castelo do Queijo na Foz do Douro e idênticas fortificações na Foz do Ave e em Caminha, onde então se construía uma igreja matriz junto à Foz do Minho para serviço dos respectivos mariantes. A pirataria, porém, recrudesceu, designadamente durante o reinado de Dom João III, pelo que todas estas fortificações foram reformuladas na regência de Dom Henrique, durante a menoridade de Dom Sebastião, com exceção da de Viana, onde o Forte Sebástico foi colado à Torre da Roqueta. Em tempos de Filipe I, esse forte foi substituído pelo Castelo de Santiago da Barra, mas não foi tocada a Torre da Roqueta, que ficou integrada no conjunto. É uma torre abaluartada como a sua congénere Torre de Belém. Esta torre de vigia, ainda gótica, aparece dotada de 2 guaritas e um balcão, todos com matacães. Sob o balcão figura a Cruz de Cristo e a empresa de Dom Manuel, a esfera armilar. Bem expressiva da situação de pirataria é a lenda de Pero Galego, corsário deste período de mudança de era e cujas aventuras alcançaram a mitificação. Os vianenses souberam rever-se neste personagem de aventura, usando-o para nome de um jornal literário do final do século XIX e localizando a sua morada numa casa situada na Viela da Parenta, estilisticamente quinhentista e com o relevo de uma nau também do século XVI. Esta embarcação da ombreira da Rua da Parenta pode e deve ser conjugada com a caravela redonda de velas pandas da fachada dos Passos do Conselho, com a que figura no rosto do Foral Grande do Arquivo Municipal, com os galeões da Batalha Naval representada na Capela da Senhora dos Mares, na Igreja de São Domingos, e com o galeão seiscentista de Hamburgo, um ex-voto da Capela dos Mariantes, na sede de Viana do Castelo, todos estes relacionados com atividades não somente comerciais, mas também de corso. As Ilhas Atlânticas deram origem a um ativo tráfico com Portugal e, através de Portugal, com os portos da Europa nórdica. Além dos respectivos recursos pesqueiros, as ilhas produziam trigo, com que se amortizava o déficit cerealífero crónico da agricultura portuguesa. Pero Pinto, filho de Aires Pinto, cavaleiro da casa de Dom João II, com capela na igreja de Santo António em Ponte Lima, migrou para as ilhas e casou na ilha de São Jorge. Regressou a Viana depois de conseguir o lugar de almoxarife e aqui construiu o primeiro solar urbano da vila, que é hoje a Casa dos Melo Alvim.
Para dar guarida aos ossos dos sogros e futura sepultura sua e da mulher, instituiu na Igreja Matriz uma capela de Nossa Senhora da Consolação. Apesar do cargo de almoxarife, não deixou a sua vida de mercador. Foi no âmbito dessas relações que adquiriu ao pintor flamengo Jan Provost um óleo sobre madeira com duas representações pouco habituais juntas, como são as de Nossa Senhora do Rosário e São João Batista, até porque são personagens de idades incompatíveis. Um dos aspectos mais salientes é a solução de distribuir pelo cenário miniaturas de episódios da vida de Nossa Senhora e de São João Batista. O encontro dos futuros pais da Virgem Maria, São Joaquim e Santa Ana, à entrada de Jerusalém, na Porta Áurea, onde juraram o seu amor, de onde nasceu Maria, a anunciação do Senhor pelo anjo Gabriel à Virgem Maria e o batismo de Jesus. A pintura de Provost, assim como o Cristo morto de uma lamentação, atribuída a uma escola nórdica, comprada por João Velho, um rico mercador vianense, são testemunhos do tráfico comercial entre o norte de Portugal e o norte de Europa, através do Porto de Viana, nos meados do século XVI. Quando, em 1460, morreu o infante Dom Henrique, os descobrimentos tinham atingido as costas da Serra Leoa. O herdeiro do infante e depois o próprio rei, Dom Afonso V, entenderam continuar com a exploração da costa africana, mas em regime de arrendamento a Fernão Gomes. O maior interesse de Dom Afonso V era a expansão militar no norte da África, onde ocupou um cordão de fortalezas costeiras desde Alcácer Seguer a Arzila. Nesse movimento expansionista participou o vianense João Velho, o Velho. Era escudeiro do Duque de Bragança e com ele embarcou em 1471 à conquista de Arzila, acompanhando o Duque de Guimarães, Dom Fernando II. João Velho, o Velho, morava na Casa dos Arcos, na então chamada Praça Velha, onde ainda figura o seu brasão, sustentado por dois tenentes, dois negros bacongos, uma alusão à nossa expansão no continente africano. Consta ter sido o principal impulsionador da instituição da Confraria dos Mariantes, instalada no braço norte do transepto da Igreja Matriz, bem junto à sua casa quatrocentista. Foi sepultado na Capela dos Mariantes e, quando ela foi remodelada em 1784, o epitáfio da sua sepultura foi transladado para a parede exterior da igreja. Do brasão subsistem os tenentes, possivelmente dois guanchos, habitantes das Canárias capturados para escravos. No movimento expansionista também participou João Velho, o Moço, neto de João Velho, o Velho, na conquista de Azamor em 1513, ao serviço do Duque de Bragança, onde foi armado cavaleiro. E Vasco Aires Pinto, cunhado de João Álvares Fagundes, que além de ter combatido na Índia, foi também capitão-mor da mina. A descoberta da América por Cristóvão Colombo em 1492 veio obrigar Dom João II a repensar os seus projetos e a procurar uma passagem para a Índia a partir do noroeste ou do sudoeste do Oceano Atlântico. Como esta segunda hipótese estava a ser tentada pelos navegadores ao serviço de Espanha, o que havia era rumar para noroeste e seguir as tentativas de Fernão Dúlimo a partir dos Açores. Os irmãos Corte Real parece terem chegado por esta via à Terra Nova, ainda no terceiro quartel do século XV. Foi nesta vertente que João Álvares Fagundes, mercador e aventureiro de Viana, armou pelo menos uma nau à sua custa e partiu para o noroeste atlântico, onde, nos mares gelados da Terra Nova,
Descobriu as ilhas das 11.000 Virgens, São Pedro e Miquelon e as Ilhas Fagundas, de que lhe foi concedida a capitania pelo rei Dom Manuel I. Em 1499, Vasco da Gama regressava a Portugal depois de por mar ter atingido a almejada Índia. Com esta descoberta, novas perspectivas de aventuras e comércio se abriam aos portugueses. A Índia tornou-se consumidora de fazendas, de reinos e de homens, como anunciou o velho do Restelo imaginado por Camões. E quase não houve uma terra de Portugal que não tivesse contribuído com homens para a expansão no Oriente. De Viana, refira-se a título de exemplo Francisco de Melo Alvim, genro de Pero Pinto, que decorou com ameias orientais a casa que aqui ocupou. A descoberta do Brasil teve um efeito mais duradouro. Manteve-se até ao século XIX e foi tratada como terra de instalação de colonos, retomando-se o regime de capitanias. Logo no início foi uma terra que convidava à aventura, não só pela vastidão dos sertões habitados e onde se suspeitava que houvesse ouro a resgatar, mas também pelos riscos que se corria. O caso de Diogo Álvares Correia, o Caramuru, é ilustrativo. Era seguramente do norte de Portugal e embarcou na Corunha a ponto de ser chamado de galego. Disse que era de Viana porque ascendeu a grande proprietário de terras e homem de mão do governador-geral, e Viana fora a origem de muitos colonos bem-sucedidos. Casou com Paraguaçu, uma filha do chefe dos índios Tupinambá. Foi patriarca de uma linhagem mameluca e esteve na ascendência da Casa da Torre d'Ávila, situado na Praia do Forte, em São Salvador da Bahia. Outro homem de Viana que partiu para o Brasil foi Pero do Campo Tourinho, levando a família e todos os bens. Em 1534, D. João III agraciara-o com a capitania de Porto Seguro. A aventura de Tourinho acabou mal. Não conseguiu fazer-se respeitar e foi denunciado à Inquisição, que o condenou a residência fixa em Lisboa por conflitos com clero e desmandos de linguagem. Vítima da Inquisição e acusada de judaísmo foi também a vianense Branca Dias, que fundou um engenho de açúcar em Pernambuco e entre 1550 e 1560 criou a primeira escola feminina do Brasil. Branca Dias pertencia a essa camada burguesa que fomentou, no Nordeste brasileiro, a produção e tráfico do açúcar, que alimentou o comércio triangular entre a Europa que o consumia, a África Ocidental que fornecia a mão de obra e o Nordeste brasileiro que produzia o açúcar. Testemunho da presença vianense no Brasil são as espigas de milho que, em vez das habituais alcachofras, rematam os cruzamentos dos arcos do antigo portal do convento de Santa Ana e o rosto de um índio brasileiro de face curta e larga, com cicatrizes ou pinturas que, juntamente com uma cabeça de turco e outros rostos ferozes, integra as carrancas dos chafariz da Praça da República, obra de João Lopes o Velho. O Porto de Viana era palco de uma intensa atividade comercial, que bem justifica a alegoria ao comércio representada num estuque da antiga Casa dos Alpoins, hoje Câmara Municipal de Viana do Castelo. Quando falamos das viagens marítimas, não podemos esquecer a primeira viagem de circunnavegação da Terra, iniciada por Fernão de Magalhães. Morto nas Filipinas por um nativo, em abril de 1521, seria completada por um único navio, sob o comando de Juan Sebastián del Cano, que regressou a Sevilha em 6 de setembro de 1522, a bordo da nau Vitória, acompanhado de apenas 18 homens. Ao fim deste longo processo,
foram superadas as barreiras que isolavam as civilizações em meados do século XV. O Saara e os oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. A atividade missionária constituiu também uma preocupação matricial dos reis. De referir o papel dos jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega no Brasil e de São Francisco Xavier na Índia. No Japão, o cristianismo foi visto como uma ameaça e os cristãos foram perseguidos. A religião católica foi banida e os que recusassem renegá-la eram executados. Entre os mártires do Japão, conta-se o vienense Gaspar Martins e um missionário natural de Ponte Lima, o padre jesuíta Francisco Pacheco, hoje beatificado. As navegações ultramarinas trouxeram também um período de progresso económico e de desenvolvimento que se refletiu na arte com o chamado estilo manuelino, desenvolvido no reinado de Dom Manuel I. A maior originalidade deste estilo residiu na decoração arquitetónica com motivos de caráter naturalista e marítimo e pela utilização de símbolos da realeza como a Cruz de Cristo, o escudo real e a esfera armilar. Vamos encontrar estes símbolos em muitos monumentos, como por exemplo na Torre Manuelina do antigo convento de Santa Ana, fundado em 1512 em Viana do Castelo e deslocada no princípio do século XX para a zona do claustro. No portal manuelino, que dava acesso à cerca do convento, onde, além de uma cruz de Cristo, foi conservada uma figura de perfil do Rei Venturoso, cópia do frontispício do livro da Leitura Nova. E na Torre da Cadeia de Ponte Lima, uma das torres antigas da muralha medieval que Dom Manuel mandou reformar para aí instalar os presos, obra concluída em 1511. Durante o século XVI, o estilo decorativo das construções mudou muito. Numa primeira fase, as aberturas eram em arco quebrado, como na Rua Formosa, em Ponte Lima, nas duas portas laterais dos antigos espaços do Concelho de Viana e na lógia térrea da Casa dos Arcos, vulgarmente dita de João Velho. Nesta Casa dos Velhos, as janelas são chanfradas em todo o seu circuito, característica da fase inicial da arquitetura vernácula desde finais do século XV. Graças ao apuramento da arte da cantaria, os vãos dos edifícios desta época puderam ser, de um modo geral, cobertos por abóbadas de pedra, entre outros, o da Capela de Nossa Senhora da Conceição, na Igreja Matriz de Ponte Lima. A partir do final da Idade Média, as casas passaram a exibir janelas nos pisos superiores, enquanto o piso térreo, por razões de segurança, originalmente contava apenas uma porta. Constituem elementos definidores do estatuto da casa, por exemplo, algumas estilizações do que parece terem sido flores de palmeira e a árvore da vida, que aparece nas ombreiras de uma casa que se julga ter sido a sinagoga da antiga Rua da Judiaria, hoje Amália Rodrigues, em Viana do Castelo. Mas houve, possivelmente, em função das disponibilidades financeiras dos respectivos proprietários, muitas outras soluções. A Casa do Eirado em Valença data, de acordo com a inscrição fundacional, de 1448. A janela sob a qual foi lançada a inscrição aparece enquadrada por dois ofídios enlaçados. Esta janela, com verga em arco conopial definido pelos enrolamentos dos ofídios, é o elemento mais nobre das quatro aberturas. No Concelho dos Arcos de Valdevez, encontramos no corpo residencial do Paço de Giela, que terá sido edificado no século XVI, janelas que correspondem à primeira fase do manuelino. A mais decorada tem um quádruplo arco quebrado e está dentro de uma moldura retangular torça. A decoração utilizada numa segunda fase do estilo manuelino é de arcos conopiais e, numa terceira fase, a partir do segundo terço do século XVI,
A ornamentação recorre também a elementos geométricos, grande parte dos quais semicirculares, compondo arcos trilobados e meandros, por vezes associados a elementos vegetais, como margaridas, na rua direita em Caminha, e elementos de decoração à romana. É o caso da Casa dos Costa Barros, em que a janela maior e considerada modular é de abertura trilobal, com um lobo central em semicircunferência e os dois que o flanqueiam em arcos de 90 graus. Assentam todos sobre uma saia decorada com motivos romanos, segundo a modulação renascentista. Este conjunto é cercado por um envolvimento fitomórfico em que podemos ver folhas de carvalho e algas. Envolve este conjunto um arco de meio ponto envolvido por um arco de crena. O conjunto está, por sua vez, emoldurado por um enquadramento manuelino constituído por 2 colunelos, rematando em imitações de pináculos, e outros 2 cujas bases se prolongam, de modo a formar uma nova saia ocupada por um motivo fitomórfico geometrizante. A primeira reconstrução da Casa dos Melo Alvim, no século XVI, induziu uma nova composição da fachada com a correspondente fenestração. Foram rasgadas 4 janelas, todas diferentes, como tinha sido da tradição da estética gótica. A abertura mais importante e por isso mais cuidada é a do canto ocidental, uma sacada com uma janela geminada sobremontada por um arco conopial. Um tratamento da fenestração semelhante ao da Casa dos Melo Alvim é o do Paço do Marquês de Ponte Lima. Do edifício original, resta apenas parte da fachada virada a norte, onde se destacam 3 vãos de janela de composição manuelina com arcos conopiais e entrelaçamentos de arestas. A janela que seria central aparece flanqueada por 2 butaréus decorativos. Uma das mais interessantes fachadas manuelinas de Viana do Castelo é a da casa construída no Gaveto com a Rua do Poço. Nesta casa, as janelas, como é típico do estilo gótico, são todas diferentes, embora só as 2 do piso superior apresentem arco de crena, com a adjunção de uma corda náutica que, ao gosto dos hábitos manuelinos, corre ao longo da cornija. As 2 janelas do primeiro andar, se bem que diferentes uma da outra, foram projetadas segundo as normas jónicas, em ressaltos, e possuem as ombreiras e padieiras profusamente decoradas com motivos romanos. O mainel, que divide em 2 partes o vão da janela, apresenta o mesmo tipo de decoração. De uma terceira fase do manuelino vianense, datam algumas janelas secundárias da Casa da Carreira, hoje Câmara Municipal. A casa sofreu restauros em meados do século XVI e, mais tarde, no princípio do século XVIII, segundo o projeto de Manuel Pinto Villa-Lobos, que lhe construiu a fachada norte em estilo clássico seiscentista, mas resolveu dar nova vida ao manuelino da fachada ocidental. Certamente foi poupado um janelão do primeiro andar, de 2 folhas sob arcos de semicircunferência, sobremontados por um arco de volta perfeita com decoração em alto relevo, o todo emoldurado por uma moldura retangular, ela também preenchida de relevos platerescos. A porta do resto do chão é flanqueada por 2 colunelos torços, solução decorativa encontrada em muitos edifícios manuelinos. Na composição das fachadas, deve referir-se ainda ao remate em ameias decorativas com enrolamento superior, aqui também assumindo a tradição gótica.
Na Torre da Roqueta, as ameias também são decorativas, por serem de perfil romboide. Marcadamente quinhentistas são as ameias da Casa dos Melo Alvim, que é costume emparelhar com as ameias orientais, e as ameias decorativas da Casa dos Abreu Sotomayor, na Praça da República, em Viana do Castelo. Não há uma igreja manuelina no distrito de Viana do Castelo, mas partes de igrejas, habitualmente acrescentos construídos segundo a estética que presidiu às edificações do tempo do rei Dom Manuel I. Um deles, manuelino, é a Capela dos Camaridos, dedicada a Nossa Senhora da Consolação, na sede de Viana do Castelo. Abre por 2 arcos de volta perfeita e é coberta por abóbada estrelada. Esta capela é uma imitação da de Dom Leonel de Lima, na igreja de Santo António dos Capuchos, em Ponte de Lima. Nesta capela, os arcos de volta perfeita estão ornados com floreados vegetalistas no intradorso. O duplo arco que antecede a capela é enquadrado por colunelos torsos. A Capela dos Mariantes, na Igreja Matriz de Caminha, é também uma capela lateral do lado do Evangelho, mas construída com maior monumentalidade. Na abóbada de nervuras, o cruzamento das ogivas é decorado com uma imagem masculina. É tradição representar um navegador, mas muito provavelmente será o titular ou presidente da confraria, que de certo teria sido também um navegador caminhense do século XVI. Em relação à escultura manuelina do Alto Minho, há algumas peças que se destacam. Antes de todas, o jacente da Capela de São Sebastião, na Matriz de Monção, que representa Vasco Marinho, valido do Papa Leão X, que em 1521 construiu o sepulcro que alberga os seus restos mortais. No túmulo inscrito num arco sólio, o jacente enverga vestes sacerdotais. Esta escultura foi executada em pedra calcária, mais macia que o granito local, o que facilitou a expressão da macieza dos panejamentos de lã. É tipicamente manuelina. A abóbada estrelada desta capela, assim como os 2 contrafortes que flanqueiam o sarcófago e os relevos pouco profundos geometrizantes, sobre os quais foi inserida uma imagem da Virgem e os 2 brasões. Existem outras manifestações de escultura manuelina ao nível do mobiliário urbano e eclesial. É uma peça de mobiliário urbano, o Pelourinho dos Arcos de Valdevez, que contém a legenda que remete para o seu autor, João Lopes, e pode ser datado de 1531. É uma coluna torça, rematada num cesto em forma de capitel, decorado com a heráldica manuelina. Peça de mobiliário eclesial é a Pia de Água Benta, que se localiza na entrada da sé de Viana do Castelo. É uma taça de 8 faces de traça helicoidal, decorada com elementos geométricos, fitomórficos e escudo central. A ourivesaria manuelina deixou-nos outras peças notáveis, como os cálices em prata dourada das confrarias dos Mariantes de Viana e de Caminha. Cada uma delas possui um cálice manuelino de base poligonal, nó com estilizações de pináculos góticos e copas requintadamente decoradas. No século XV, o mar, dito tenebroso, foi o caminho. Despovoado agora do gigante Adamastor e das criaturas marinhas que assustavam os marinheiros
e engoliam as embarcações, continua hoje a desafiar-nos para outras viagens e descobertas.